Olá a todas e todos participantes do 17º Congresso da Rede POP, a rede de popularização da ciência e da tecnologia na América Latina e no Caribe, Rede POP. Hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho elaborado por um grupo de servidores do CNPq, cujo título é Impactos da pandemia Covid-19 para a divulgação científica no Brasil, adequações em projetos e chamadas públicas no CNPq. Este trabalho foi desenvolvido pela doutora Denise de Oliveira, o doutorando Guilhermo Vilas Boas, a doutora Suzane de Carvalho e por mim, que apresento para vocês, Arquimedes Belo Paiva. Para aqueles que não possuem familiaridade com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, este órgão, a agência federal, foi criada no ano de 1951 com a missão de promover e fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação no país, contribuindo para a formulação de políticas nacionais de ciência, tecnologia e inovação, ao qual compete, em conjunto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a formulação, execução, acompanhamento, avaliação e difusão da Política Nacional de Ciência e Tecnologia. Para isso, o CNPq promove anualmente chamadas públicas no âmbito da divulgação científica. Dentre as três principais, destaco as feiras e mostras científicas, Olimpíadas científicas nas mais diversas áreas do conhecimento e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A partir dessas chamadas públicas citadas e de uma amostra de cerca de 25% dos relatórios finais das atividades dos projetos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2020, portanto, sob impacto direto da Covid-19, nós apresentamos o presente trabalho que busca analisar a influência deste cenário pandêmico nos ajustes promovidos pelas agências, assim como as estratégias de adaptação e superação registrada pelos coordenadores de projetos aprovados pelo CNPq. Aqui um rápido panorama da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada continuamente desde o ano de 2004 até o atual ano de 2021. Já tivemos um total de 793 mil atividades realizadas em todas as unidades da federação no país, alcançando no ano de 2019, para o qual nós temos os dados mais atualizados, 1.101 municípios, portanto, cerca de 1/5 dos municípios no Brasil, considerando que temos cerca de 5.400 municípios no país. Aqui as Olimpíadas Científicas, realizadas também continuamente de 2002 ao ano de 2020, alcançando um total de 168 Olimpíadas nacionais e internacionais, apoiadas pelo CNPq, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E, por fim, as feiras e mostras científicas, realizadas com chamadas públicas desde o ano de 2010, alcançando um total de 1.162 feiras e mostras científicas em todo o território nacional. No âmbito dos resultados, nós fizemos uma análise da repercussão da pandemia de Covid-19 no fomento científico do CNPq. Então, inicialmente, importa considerar que a pandemia da Covid-19 impactou a dinâmica de todos os órgãos públicos federais brasileiros, assim como dos estados e dos municípios. Para tanto, o governo federal brasileiro regulamentou, por meio do decreto 10.282 de 2020, ou seja, no primeiro trimestre de 2020, no início da pandemia no Brasil, a lei responsável pela definição de serviços públicos e atividades essenciais no contexto das pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, distrital e municipal, assim como dos entes privados e as pessoas naturais. Foram considerados serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Nesse bojo de atividades essenciais, nós tivemos ainda a definição das atividades de pesquisa científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia no rol de serviços e atividades essenciais. O CNPq, então, lançou uma série de informes visando adequar os seus instrumentos de fomento científico, não somente em divulgação científica, mas em todas as modalidades, ao contexto pandêmico, dentre os quais destaco aqui para vocês a suspensão da
da implementação de novas bolsas no exterior, a suspensão da análise de novas solicitações, de participação de pesquisadores em congressos e eventos similares, suspensão de cobranças de relatórios técnicos, prorrogação por 2 meses de todas as bolsas concedidas pelo CNPq, autorização para alteração de data de início de vigência de bolsa e, sobretudo, a autorização excepcional de realização de eventos, então, presenciais para a modalidade à distância. Esse aspecto é fundamental para as atividades em divulgação científica que até então eram sobremaneira realizadas no formato presencial. Do ponto de vista dos impactos dos projetos de divulgação científica, nós notamos neste trabalho, sobretudo na chamada de feiras de ciências e mostras científicas, pedidos de remanejamento de recursos em custeio para aquisição de equipamentos básicos. Contudo, é importante destacar que, em geral, chamadas de divulgação científica, elas apoiam os projetos na rubrica custeio, que não permite a compra de materiais e equipamentos básicos como os computadores e câmeras. Então, isso acabou impactando enormemente os projetos que estavam em andamento. Do ponto de vista dos projetos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nós tivemos, conforme apontado anteriormente, essa autorização excepcional de transformação dos eventos presenciais para a modalidade à distância em praticamente todos os projetos aprovados pelo CNPq, e nós tivemos uma amostragem de 25% dos relatórios, de um total de 185 projetos aprovados na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no ano de 2020, e dentre os aspectos negativos que encontramos, tivemos dificuldades de comunicação, indisponibilidade de material, dificuldade de encontrar uma logística de execução online nas escolas, escasso acesso à internet por parte dos participantes, assim como também dos professores, uma baixa disponibilidade de aparelhos de acesso à internet, e em muitos casos esses aparelhos eram emprestados dos familiares ou dos responsáveis dos estudantes, a impossibilidade de distribuição de materiais impressos, pois muitas atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia correram de modo impresso, porém encontrava-se uma outra dificuldade que era relativa à entrega desses materiais, seja por problemas de deslocamento, de custo de frete e outros mais, até mesmo problemas de saúde e falecimentos de coordenadores, membros de equipe, que conformaram esse novo cenário no qual se desenvolveu as atividades de divulgação científica. Dentre os aspectos negativos, o que essa análise nos revelou? A ampliação do público nos eventos realizados, a presença de expositores e debatedores de instituições localizadas em cidades e regiões distantes, muitas vezes em nível internacional, algo impossível se pensar anteriormente, mas também tivemos ainda a formação e o estabelecimento de redes, a participação de alunos de iniciação científica e alunos dos mais diversos níveis de ensino, dando densidade para as atividades de divulgação científica, e também observamos uma necessidade de desenvolvimento de habilidade dos profissionais envolvidos com a divulgação científica, pois para passar do âmbito presencial para o online, é necessário o desenvolvimento dessas habilidades, seja de comunicação, de tratamento de plataformas nas quais serão comunicadas as atividades. Então, todos esses são aspectos que serão considerados de agora em diante pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e que devem ser considerados pelas agências financiadoras nas atividades de divulgação científica. No tocante às considerações finais, podemos observar que a palavra-chave é de flexibilidade, tanto por parte do CNPq, dos coordenadores dos eventos e do próprio público participante. Isso demandou muita criatividade, né? Demonstrou engajamento em torno do cumprimento das medidas sanitárias, pois ao mesmo tempo que a divulgação científica também é cumprimento das medidas sanitárias, não é? Além disso, nós observamos, em geral, assertividade nessas adequações das atividades propostas pelos nossos proponentes e a potencial de ampliação do público. Como desafio para as próximas edições, nós temos, sobretudo, o enfrentamento das discrepâncias regionais que impactaram de modo diferencial os projetos, especialmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. Com isso, eu finalizo aqui esse apanhado dessa apresentação e
me coloco à disposição, assim como a equipe responsável pelo projeto, para poder seguir em diálogo com os interessados em fomento científico na área de divulgação científica no Brasil. Obrigado.